Olá, cara estudante, meu nome é Renata e eu irei ministrar a aula de língua portuguesa para você. Vejam só, como principal habilidade hoje nós iremos trabalhar, acompanhe aqui comigo no slide, ler e compreender com autonomia anedotas, piadas e cartoons, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Antes de tudo, eu quero que vocês reflitam comigo sobre o aspecto entre ler e leitura. Eu quero que vocês observem a próxima lauda, que ela possui essa tirinha. Não basta saber ler, que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Essa mensagem é de Paulo Freire, certo? E hoje eu vou trabalhar com vocês essa questão sobre ler e sobre leitura. Ler é ter o domínio dos códigos de escrita e de leitura, certo? É quando você junta o B com A e forma a sílaba ba. É quando você só apenas consegue juntar sílabas e formar palavras, certo? Já a leitura é quando você consegue juntar tudo isso e fazer a compreensão e levar essa compreensão para o teu cotidiano, certo? Então, a diferença entre ler é justamente aquilo que a gente fazia no primário, juntar as letrinhas, formar sílabas e, consequentemente, palavras. A leitura é o que a gente busca já nessa etapa de ensino do Fundamental 2, né, que é fazer a leitura, compreensão e o uso dessa compreensão no nosso cotidiano. Vamos observar aqui, vejam só, hoje eu trago o conceito de variação linguística histórica porque o texto que a gente vai trabalhar tem muito disso, certo? Então, a variação linguística histórica é aquela que sofre a transformação ao longo do tempo, como, por exemplo, a palavra você, que antes era vós-me-se e agora, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas VC, você, como a gente digita no WhatsApp, no Instagram e por aí vai. Como vocês podem perceber aqui nos balões, nós temos duas escritas da palavra farmácia, certo? Farmácia antigamente se escrevia com PH e se lia da mesma forma que a gente lê hoje, certo? E farmácia foi mudando ao ponto de chegar somente à letra F. Então, vamos ver aqui de quem é o texto que a gente vai ler hoje. O escritor Arthur Azevedo, nascido em São Luís no dia 7 de julho de 1855, ele foi dramaturgo, poeta, contista, prosador, crítico e jornalista brasileiro. Ele faleceu no dia 22 de outubro de 1908, lá no Rio de Janeiro. Ele era irmão de Aloísio Azevedo e os dois foram fundadores da Academia Brasileira de Letras. Bora observar aqui o texto que Arthur Azevedo produziu, por favor? Então, As Escuras. Havia baile naquela noite em casa do Cachapão, o famoso mestre de dança que alugaram um belo sobrado na Rua Formosa, onde todos os meses oferecia uma partida aos seus discípulos, sob condição de entrar cada um com 10 mil réis. Dona Maricota e sua sobrinha, a Alice, eram infalíveis nesses bailes do Cachapão. Dona Maricota era a velha mais ridícula daquela cidadezinha da província, muito asneirona, mas metida a literata, sexagenária, mas pintando os cabelos a cosmético preto e dizendo a toda a gente contar apenas 35 primaveras, feia de meter medo, e tendo-se em conta de bonita. Era Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Em compensação, a sobrinha Alice era linda como os amores e muito mais criteriosa que a tia. O Lírio, moço da moda, que fazia sempre um extraordinário sucesso nos bailes do Cachapão, namorava a Alice. E no baile anterior lhe havia pedido um beijo. Um beijo? Você tá doido? Seu Lírio, onde, como e quando? Ora, assina você queira. Eu não dou, furte-o. Você se quiser ou se puder.
Isto dizia ela porque bem sabia que as salas estavam sempre cheias de gente e a ocasião não poderia fazer o ladrão. Demais, Dona Maricota, a velha desfrutável, que andava um tanto apaixonada pelo moço, que aliás podia ser seu neto, tinha ciúme e não os perdia de vista. Mas o Lírio, que era fértil em ideias extraordinárias, combinou com um camarada, o Galvão, que este entrasse no corredor do sobrado às 10 em ponto e fechasse o registro do gás. Se o Lírio bem o disse, melhor fez o Galvão, mas ao namorado saiu-lhe os trunfos às avessas, como vão ver. Faltavam 2 ou 3 minutos para as 10 horas, quando ele se aproximou de Alice e murmurou-lhe ao ouvido: "Aquela autorização está de pé?" "Que autorização? Posso furtar o beijo?" "Quando quiser." "Bom, vamos dançar esta quadrilha." Mas a velha Dona Maricota levantou-se prontamente da cadeira em que estava sentada e enfiou o braço no braço do moço, dizendo: "Perdão, seu Lírio, esta quadrilha é minha. O senhor já dançou uma quadrilha e uma valsa com Alice." E arrastou o Lírio para o meio da sala. De repente, ficou tudo às escuras. Passando um momento de pasmo, Dona Maricota agarrou-se ao pescoço do Lírio e encheu-o de beijos, dizendo muito baixinho: "Ingrato, ingrato, foi o meu bom amigo que apagou as luzes." E aqui está como ao Lírio saiu o trunfo às avessas. Perceberam que interessante essa história? Pois bem, vamos às perguntas para a gente ter uma assimilação e compreensão melhor desse texto. Onde e quando se passa a história? Bom, não tem uma data expressa de quando teria acontecido esse fato, mas só pela linguagem ser diferente do habitual que a gente usa hoje, é compreensível que não é exatamente do nosso século, certo? São dos séculos passados, 18, 19, por aí assim. Em relação a onde se passa, a gente tem lá no início do texto expressando que foi na Rua Formosa, certo? Que possivelmente é ali para o lado do Rio de Janeiro e por aí vai, já que o autor ele tinha sim essa paixão pelas ruas do Rio de Janeiro, tá? Vamos olhar aqui a próxima pergunta. Quem são os personagens principais desse conto? Vejam só. Como personagens principais, nós temos Dona Maricota, Alice e Lírio, que era o namorado de Alice. Próxima pergunta. O texto possui uma linguagem característica do final do século XIX e algumas expressões diferem das que usamos hoje em dia. Por exemplo, mais metida, a literata. O que isso significa? Primeiro que a palavra literata vem diretamente da questão literária, certo? Então, uma pessoa literata é aquela que escreve, que produz literatura. Então, percebam que é uma linguagem extremamente diferente daquilo que a gente costuma usar, certo? Não somente nessa expressão, mas entre outras que a gente conseguiu acompanhar no texto. Aqui nessa próxima pergunta nós temos assim: o desfecho do conto é surpreendente ou engraçado? Bom, é uma questão de ponto de vista, né? Porque até então a compreensão do texto ele é sempre uma questão de ponto de vista. Duas pessoas elas não têm a mesma compreensão sobre determinado conteúdo lido. Então, ao meu ver, é sim engraçado, porque ele tinha armado, né, todo uma situação e a Dona Maricota, percebendo, foi lá e se fez uma vingança mais aprimorada, certo? Bora aqui acompanhar a próxima lauda. Se esse texto fosse publicado hoje, do modo como está escrito, ele seria engraçado? Bom, quando a gente pensa em relação à variação linguística histórica que esse texto traz, sim, talvez ele não fosse tão engraçado, porque a pessoa precisa ter um conhecimento prévio sobre determinada linguagem para que ele consiga fazer a assimilação. E olha que esse texto nem é um dos mais difíceis, certo? Mas se ele fosse traduzido, digamos assim, para a nossa língua hoje, né, para as nossas expressões cotidianas, talvez ele tivesse muito mais graça.
Então, hoje eu te trago um desafio. Bora acompanhar aqui. Nesta aula, te desafiamos a reescrever o conto de humor As Escuras, de Arthur Azevedo, usando a linguagem e expressões cotidianas do nosso dia a dia. Caro estudante, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas e espero que todo este conteúdo tenha te ajudado.